A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, bem-vindo a mais uma aula aula de pneumatologia. Nós estaremos estudando hoje. É um privilégio ter você conosco aqui, né? Vamos falar de uma aula que é uma aula muito empolgante e ao mesmo tempo intrigante dentro da teologia, que é a questão do estudo do Espírito Santo de Deus. A teologia cristã é a doutrina que estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo. Pneumatologia. O termo pneumatologia é composto de duas palavras gregas. Metaforicamente, descreve um ser de espírito e influência. A palavra logia significa estudo. E pneuma significa o vento, sopro. É uma palavra genérica, não é uma palavra, vamos dizer assim, pautável, porque é uma palavra empírica. Ou seja, vento, sopro, não é algo palpável. Então, a palavra pneuma tanto pode se referir a uma pessoa, no caso, a pessoa do Espírito Santo de Deus, como também no caso do vento ou sopro. É um dos estudos mais empolgantes e, ao mesmo tempo, dos mais polêmicos na teologia sistemática. O Espírito Santo é descrito pelos teólogos e eruditos como a terceira pessoa da Trindade, como os irmãos bem sabem. Em João 4:24, os irmãos conhecem a passagem de Nicodemos, tendo ali com Jesus, temos a afirmação pelo próprio Cristo que Jesus afirmou que o Espírito Santo é Deus. O nome se aplica mais particularmente à terceira pessoa da Trindade. O termo, nesse texto, é usado a palavra ruach, que é o equivalente ao termo pneuma, do grego, e ambos têm o mesmo sentido, como eu acabei de dizer, soprar, respirar ou vento também, que também tem um significado de sopro ou fôlego, ou também vento. O que determinará o significado correto da palavra vai ser o contexto imediato toda vez que a gente lê algo referente no termo bíblico, na referência bíblica, a palavra pneuma, como nós vamos saber que está se referindo à pessoa do Espírito Santo, ou vento, ou sopro, ou um item, algo empírico? Quando a gente lê o contexto imediato, o contexto é que vai nos dar exatamente a ideia de qual pessoa está falando, ou ser, ou no caso, uma força da natureza. Nesses dois textos, temos dois textos em Salmo 51:11 e Isaías 63:10-11, fica evidente que está falando da pessoa do Espírito Santo de Deus. No Novo Testamento, o ministério do Espírito Santo se torna mais evidente, principalmente a partir de Atos dos Apóstolos. Como os irmãos bem sabem, em Atos dos Apóstolos começa ali o ministério, né, do Espírito Santo de Deus, que é o consolador que Cristo disse que iria deixar com a igreja. Então, para alguns eruditos, para alguns teólogos, o livro de Atos dos Apóstolos também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo de Deus, dado, né, a evidência dos atos do Espírito Santo de Deus através da igreja. A natureza. Quem é o Espírito Santo? Vocês sabem bem que existe muita controvérsia e muitos ataques à pessoa do Espírito Santo de Deus, mas a palavra de Deus não nos deixa dúvida acerca da pessoa do Espírito Santo. Com respeito à sua natureza, ele é uma pessoa e não um mero poder, como algumas religiões e até mesmo algumas seitas tentam ensinar, né? Se ele é uma pessoa, ele é criado, ele não foi criado, ele é uma pessoa divina. Como a terceira pessoa da divindade, ele tem o mesmo poder, ele é tanto Deus onipotente, como onipresente, como onisciente, como a pessoa do Espírito, como a pessoa do Filho, Jesus Cristo, e como a pessoa do Pai. Ele não é finito, ele é infinito, pois ele já existia, pois também a palavra de Deus nos ensina que todas as coisas foram criadas mediante a ação do Espírito Santo. Quando nós lemos Gênesis, lá estava a pessoa do Espírito Santo operando na criação. Diz o texto da palavra de Deus que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E quando começou a criação, lá estava a pessoa do Espírito Santo de Deus, juntamente com a pessoa do Pai, juntamente com a pessoa do Filho, Jesus Cristo, na criação. Portanto, não podemos tomar uma parte isolada da Bíblia para construir uma doutrina, pois texto fora do contexto gera pretexto. Os irmãos bem sabem disso. As Escrituras afirmam claramente que a terceira pessoa da Trindade é Deus, como podemos observar em textos como Mateus 28:19, em Atos dos Apóstolos 5, do 3 ao 5, e 1 Coríntios 2 ao 11. É claro, meus irmãos, que essas aulas que os irmãos vão ter em vídeo, elas são, na verdade, bem exemplificadas. Como os irmãos vão ter a matéria em PDF e também escrita, então os irmãos vão poder analisar texto por texto para que cheguem à conclusão lógica, né, do que se trata o estudo.
Atributos do Espírito Santo. Atributos são as qualificações distintas referente ao ser de um determinado indivíduo. Nesse caso, são atribuídos inseparáveis da natureza e perfeição do Espírito Santo, bem como também são da pessoa do Pai e do Filho. Vejamos alguns atributos da pessoa do Espírito Santo. A palavra de Deus vai nos dizer que, assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo de Deus também é onipotente. Nós podemos ver lá em Zacarias 4, 6, em Filipenses 15, 19. Também a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo ele é onipresente. Romanos 1, do 7 ao 8. Também a palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito Santo ele é onisciente. Nós vemos lá em 1 Coríntios 10, do 10 ao 11, acerca dessa comprovação. O Espírito Santo também é eterno, como diz lá em Hebreus 9, 14. O Espírito Santo também é criador, como diz João 26, 13, 33, 4 e Salmos 104, 30. O Espírito Santo é a verdade. Assim como Jesus Cristo disse que Ele é a verdade, o caminho e a vida, também o Espírito Santo de Deus, Ele é a verdade. Nós podemos ver isso lá em 1 João 5, 6. O Espírito Santo também é conhecido como o Senhor da Igreja. Atos dos Apóstolos 20, 28. O Espírito Santo, assim como a pessoa de Deus Pai, é chamado de Yahvé. Nós vemos isso em Juízes 15, 14, Juízes 16, 20, Êxodo 17, 7 e Hebreus 37, 9. O Espírito Santo, ele dá a vida eterna. Vemos isso em Gálatas 6, 8. Ele é o santificador dos fiéis. Os irmãos bem sabem que uma das características do Espírito Santo e um dos ministérios do Espírito Santo é santificar os cristãos, santificar a Igreja de Cristo. Vemos isso em Romanos 8, 11, 1 Coríntios 3, 16 e 2 Timóteo 1, 14. O Espírito Santo de Deus é a habitação fiel nos fiéis. Ou seja, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus ele é o penhor da nossa salvação. Por quê? É a comprovação que somos salvos, porque Ele habita em nós. Podemos ver isso lá em João 14, 17, Romanos 8, 11, 1 Coríntios 3, 16 e 2 Timóteo 1, 14. Todos esses textos, eles comprovam que o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele é aquele do qual o Senhor Jesus testificou que quem pecar contra Ele não seria perdoado, nem nessa vida e nem no porvir, isto é, na eternidade. Historicamente, alguns grupos religiosos consideram o Espírito Santo como uma força que vem de Deus, uma influência. Dentre esses grupos, eu quero destacar alguns. Os arianos, os sabelianos e os socinianos são grupos conhecidos por atacar a pessoa do Espírito Santo de Deus e dizerem claramente que ele não é Deus, mas é uma força criadora de Deus. Uma mera força. Todos esses grupos foram refutados pela Igreja ao longo de diversos concílios no primeiro século. A confusão se dá a partir do princípio de entender corretamente o que é ser uma pessoa e possuir um corpo. Nem sempre uma pessoa possui um corpo. A Bíblia expressamente afirma: Deus é Espírito, embora jamais alguém o tenha visto. 1 João 1,18 1 Timóteo 6,16. Ou seja, não necessariamente um indivíduo ele não é uma pessoa por não ter um corpo. O que caracteriza uma pessoa não é só simplesmente o fato do corpo, é o fato de existir ação, de pensamento, de entendimento, de emoção, de sentimento. Isso qualifica uma pessoa. O corpo é a habitação do ser, mas nem sempre uma pessoa tem um corpo. Como a palavra de Deus diz, o Espírito de Deus é uma pessoa, mas não tem corpo. Deus Pai é uma pessoa, porém Deus é Espírito, também não tem corpo, mas Ele é uma pessoa. Não é necessário possuir um corpo para ser uma pessoa, como eu acabei de dizer, mas é necessário ter atributos pessoais. E fica evidente que o Espírito Santo tem todos os atributos de uma pessoa, como nós veremos a seguir. O Espírito Santo fala, Mateus 10, 20, Atos 8, 39, Atos 10, do 19 ao 20, Atos 13, 2, Apocalipse 2, 7. O Espírito Santo ensina, Lucas 12, 2, João 14, 26, 1 Coríntios 2, 13.
O Espírito Santo é aquele que nos conduz e nos guia. João 16:13, Romanos 8:14. O Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8:26 e 27. O Espírito Santo é aquele que dispensa dons, é aquele que dá dons à igreja, é aquele que dá dons aos seus filhos. O Espírito Santo dá ordens. Atos 16:6 e 7. O Espírito Santo nos ama. Romanos 15:30. O Espírito Santo fortalece a igreja. Atos 9:31. Não resta dúvidas, irmãos, da personalidade e atributos do Espírito Santo. De fato, ele é uma pessoa e não uma mera força impessoal ou um vento ou algo do tipo. No final dessa lição, nós teremos a verificação de aprendizado, como nós tivemos nas lições passadas. São compostos de 3 questões que os irmãos vão estar lendo a matéria, vão estar lendo a aula e respondendo, e enviando para nós, seja em PDF, seja por e-mail, ou seja escrita. Que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima aula.